Embora não se possa acreditar, eu sou um autor quase que inédito. Porque o que eu escrevi de poesia na minha vida, escrevi só até os 40 anos. De lá para cá eu não escrevi mais nada, não tenho publicado nada. Mas eu tenho muita coisa guardada para publicar. Na realidade, eu sou mais compositor, melodista, do que outra coisa. A lembrança mais antiga que eu tinha 10 anos, ficava lá no Sobrado, eu morava, pegando aquelas revistas antigas, revista do rádio, e tinha outra revista de canções, onde tinha melodias, saíam os autores, saía fotografias. E eu subia no sobrado, ficava lá em cima, e olhava as letras e cantava. As que eu não sabia a melodia, eu punha a melodia na hora, colocava a melodia na hora. Então, na realidade, a minha ligação foi com a música, muito antes de poesia, de crítica, com esse negócio todo. Então, eu me considero mais um homem ligado à música, à canção, à música popular, do que ligado à poesia ou à literatura. É como fruta que só dá no tempo certo, sempre longe, sempre perto, o tempo que ela vai voltar. Pense bem, vai sobrar saudades pra você também. Mas eu fiz música com muita gente em Maceió, sempre fazendo letra. No começo eu só fazia melodia. De 6 a 8 anos para cá eu venho fazendo letras, que é o que eu gosto de fazer agora, fazer letra, porque a letra lhe dá uma dimensão muito maior, como poeta, como filósofo, como escritor, como autor. Eu sou da farra e do porre, da farpa e do grono, dos bares e dos lares, dos livros e das mulheres, dos sonhos e mal me queres, da vida e seus sabores, de todas as cores, dos amares e dos amores. Amores. Apaguei de mim o que fosse amor. Assassinei o jardim e estuprei a flor. Houve um determinado momento na minha vida, quando eu tinha uns 35 anos, que eu comecei a me interessar muito por literatura comparada e tradução. E as coisas acompanham você. Existe uma forma secreta que a gente não sabe exatamente o que é. Schopenhauer dizia que não existe nada indeterminado. Tudo tem uma forma. Borges também falava isso. Então, eu comecei a me interessar por literatura comparada e tradução. E comecei a estudar. Estudei um pouco de alemão, de inglês, coisa. E, nesse momento, quando a Ponte fechou, o jornal A Ponte acabou, por uma série de razões. Uma delas é que nenhum jornal literário deve durar muito. Se diz até uma contradição, porque se ele dura muito, ele sufoca as gerações que chegam. Todo jornal, toda revista literária, ela tem a obrigação moral e estética de terminar quando os seus componentes vão envelhecendo ou mudando de opinião. Então, foi acabando a época do jornal A Ponte, e a dialética foi uma oportunidade de fazer uma coisa mais profunda, com artigos mais longos, textos mais especialistas, e a ideia de misturar a lagoanidade com a brasilidade e com a internacionalidade. Uma ideia meia louca, mas que funcionou. E a revista Dialética surgiu, saíram alguns números, saíram do nicho somente de Alagoas, do jornal A Ponte, e a revista frutificou de alguma forma. Tive algumas menções, algumas cartas, que eu achei uma coisa muito interessante. Conheci alguns críticos brasileiros interessantes, e até fora do Brasil. Vieram aqui a Maceió, participaram de simpósios, de seminários. Hoje acho que até diminuiu esse tipo de acesso, de abordagem. Eu conheci aqui e depois me comuniquei através de carta. Na época não havia e-mail, ainda bem, né? Não havia a ligação virtual, que eu acho que é uma ligação muito artificial. Eu prefiro uma ligação através de carta ou de telefone.
Nesse aspecto eu sou bem antiquado e faço questão de sê-lo. E eu conheci aqui José Paulo Paes, Antônio Aisse, que eram Paulo Roney, que tiveram Antônio Cândido, que vieram a Maceió, vieram fazer palestras, vieram discutir, estudar e analisar autores alagoanos, como Jorge de Lima, Graciliano Ramos. E foi uma interação benéfica, digamos assim, porque com alguns a amizade permaneceu e perdurou. Eu me comuniquei e trocamos cartas, o carteado, né, durante muitos anos. E na época eu era muito jovem, ainda estava na casa dos 30 anos. Isso foi muito importante para mim e muito interessante. Eu sempre pensei na minha vida em abrir um sebo ou uma livraria. Isso é uma ideia que muita gente tem. Nos anos 90, já no final, no começo do ano, eu, indo da casa de um amigo meu, Silvano Almeida, que tem uma firma de comunicação, de publicidade, ao lado tinha uma casa à venda. Uma casa pequena, mas muito interessante, num bairro que é muito gostoso, que é Jaraguá. E eu tive a ideia de fazer um sebo ali, fazer uma livraria. E comecei ali. No começo com uma porta só, uma coisa pequena. Abri com 1000 livros. Ridículo. Mas com o tempo, eu fui adquirindo um acervo maior. E hoje eu tenho mais de 10 mil livros ou 15 mil livros lá dentro. O sebo foi uma maneira de eu conviver mais com os livros. Também uma forma de eu estar lá presente, onde eu posso escrever, onde eu posso receber meus amigos, pessoas ligadas não só à literatura, mas à música, à pintura, à arte, à arquitetura. Porque eu acho que Maceió precisa de alguns ambientes onde não só as pessoas que pensam em dinheiro, em economia, tenham de vazão à sua imaginação, às suas ideias. Um país não se faz só com armas, nem com dinheiro. Um país se faz com ideias, com poesia, com literatura. Um país que não tem poesia, não tem literatura, não tem música, não é um país, não é uma nação, é uma inação. Abraço o desespero, mas os ombros curtos não suportam o certeiro peso dos minutos. Você teria coragem de apertar o botão da minha morte?